Não, a luta democrática é que foi heróica. Agora, isso não significa, em momento algum, ter qualquer contemplação com torturador, né, com assassino, com gente que desapareceu. Por hipótese alguma. Esses têm de sofrer esse opróbrio da história. Temos de sempre lembrar essa barbárie aqui do DOPS em São Paulo, vou lembrar a figura do Fleury, o Sealing em Porto Alegre, Davi Razan, Minas Gerais. Quer dizer, nós temos de lembrar como exemplos do mal, né? A mal que nós nunca devemos voltar a ter e defender a democracia e as liberdades. Eu acho que essa é a nossa grande tarefa. E não deixar que o resgate daqueles que lutaram em defesa da democracia seja apropriado por aqueles derrotados, que impulsionaram inclusive a ditadura, porque a cada ato terrorista, maior a repressão, maior a violência, maior a censura. Então, portanto, eu sei que eu remo, usando uma expressão leninista, eu remo contra a corrente, tendo essa outra leitura, porque é mais fácil fazer o discurso do óbvio, mas é o discurso falacioso e que, no fundo, reforça a tradição autoritária brasileira. Essa questão a respeito vamos dizer assim, do papel, das origens e das consequências da luta armada, especialmente após o ato 5, é uma questão que está em aberto, não está, Vila? Sim, olha, você veja que as contradições, né? Eu sempre, vez por outra, eu olho com mais vagar o adicional número 5 e fico vendo, pô, loucura e tal. Agora, veja o seguinte, olha as contradições. O governo Castelo foi muito contraditório, criou o Conselho Nacional de Cultura. Se você olhar, eu ponho no meu livro quem fazia parte, Raquel de Queiroz, Manuel Bandeira, estou citando só dois. Ele assistia para esse teatro, ia, acompanhava, né? O governo Castelo, com todo o autoritarismo já citado, até 67, que ele acaba estendendo o mandato, você tem uma certa convivência tal. Em 68, o Costa e Silva recebe uma comissão. Hélio Pellegrino é o que vai falar em nome dos participantes da comissão dos 100 mil. Depois, o Costa e Silva, após ter feito o ato arbitrário tenebroso, o adicional número 5, faz uma Constituição e ia colocá-la em vigência no dia 7 de setembro de 69. Carlos Chagas, num livro maravilhoso, 113 Dias de Angústia, um dos melhores relatos da história política brasileira. Ele era jovem, tinha 32 anos, secretário de imprensa, assistiu aquilo do interior do poder e tal. Que foi a doença do Costa Silva em final de agosto e sua substituição e morte depois em dezembro tal, e vem a junta militar. Aí é curioso, porque a gente tem de ver esses momentos da história, né? A gente esquece essa... Por exemplo, Ulisses Guimarães, só para provocar, a lei de greve do regime militar, quem é o relator? Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães seria nomeado secretário do Abreu Sodré aqui em São Paulo, em 68, porque o Abreu Sodré queria ser candidato em 70 a presidente, acabou não sendo. Aí, uma das fontes, vou um último citar, é o Castelo Branco, o melhor jornalista político da história brasileira, o Castelinho, que se a gente for seguir as brilhantes análises que ele fazia, de trabalhar um pouco a história de conjuntura, a grande questão é que as pessoas tomam o fim pelo começo. Pesquisador nunca pode tomar o fim pelo começo. Aí, quem diz que é marxista e não leu Marx, tem preguiça, no capítulo 1 da Mercadoria, em certo momento, o Marx diz o seguinte, cuidado dos historiadores, porque o historiador trabalha com o pós-facto. Ele, ao reconstruir, ele não pode reconstruir do fim para o começo, né? Essa é a minha preocupação. Tá bom. Vila, nós estamos no finzinho, mas tem uma coisa que eu queria falar, se fosse possível, rapidamente. Claro. Porque é preciso que seja rápido. Uma das coisas que você diz no seu livro é que havia que o João Goulart estava querendo permanecer no poder. Sim. O episódio do estado de sítio talvez não seja suficiente porque ele mesmo retirou, não mostrando grande vontade de manter aquilo ali. E também não mostrou, ao sair do país, não mostrou vontade de resistir. Onde é que você vê essa armação para permanecer do João Goulart? Olha, eu acho que são dois momentos. O estado de sítio no segundo semestre de 63, e eu conversei com duas pessoas que participaram da reunião, do ministerial, que estavam vivas em 2003. Perito Machado, ministro da Aviação e Obras Públicas, me deu um relato detalhado, apesar de idoso, mas detalhado, e perguntou para o Oliveira Brito, e se o Congresso dizer não? Não tem problema, a gente fecha o Congresso. Hélio Bicudo, chefe de gabinete de Carvalho Pinto, estava nos Estados Unidos, participou da reunião, que não conversam há 40, 50 anos, que nunca mais conversaram.
perguntei para ele, esse por e-mail. Ele deu a mesma resposta. Eu ouvi o Oliveira Brito dizer que vai fechar o Congresso tal. Então, só retirou porque viu que a conjuntura era outra. E se nós pegarmos a dezembro de 63, janeiro, fevereiro, ele percorre todas as guarnições militares fazendo um discurso claramente golpista tal. Agora, tem problemas, eu sou um psicólogo de botequim, não vou entrar nessa questão, mas o Celso Furtado, no volume 2 das suas memórias, a Fantasia Desfeita, analisa brilhantemente a figura de Celso Furtado, a figura do João Goulart, mostrando que chegou um momento que ele percebeu também que tinha dificuldades de impor, de se manter, que era proibida a reeleição, aí ele busca querer se livrar do governo. E é interessante que o Furtado diz isso, e se nós olharmos, eu fiz questão no livro Jango em Perfil, de percorrer o caminho dele, 31 de dezembro, Rio de Janeiro, dia 1, Brasília. 31 de março. 31 de março, desculpa. Está no Palácio Laranjeiras, sem fazer nada, não toma nenhuma ação à frente de tudo aquilo. Conversei com várias pessoas que estiveram com ele. Depois vai a Brasília, está lá no dia 1, poderia ter agido, aí fica até tarde da noite. No dia 1, pega o avião já quase à meia-noite, vai para Porto Alegre, chega em Porto Alegre, fica 8 horas, das quais 4 dormindo. Não faz nada, que eu fui pegando, fiz a questão de segui-lo. Aí ele vai para onde? São Borja, resolver durante 2 dias o problema das fazendas dele. É inacreditável, o Brasil pegando fogo. Gregório Bezerra sendo arrastado pelas ruas de Recife. Aqui em Governador Valadares, líderes camponeses sendo mortos. Então, aonde estava o presidente? Cuidando das suas instâncias para ir para o Uruguai no dia 4 com o general Assis Brasil. No programa Roda Viva você disse isso e o Almino Afonso disse que você era muito imaginativo. Como é que é essa confrontação entre o historiador e a pessoa que estava lá, digamos assim? Precisa ver se ele estava lá em todo lugar. Que é bom lembrar, na Cartucha de Parma, do Stendhal, tem um personagem que está no meio da Batalha de Waterloo e não percebe que está na Batalha de Waterloo. Então, obviamente que o Almino é meu amigo, eu tenho profunda admiração por ele, admiração, mas ele foi ministro do Trabalho 5 meses. No início do primeiro semestre de 63. Tá bom, a questão, essas outras questões, ele estava no Rio, não estava? Ele estava em Brasília, em 31. Não estava no Rio e não estava em Porto Alegre. Ou seja, todos esses dados meus, como historiador, que é diferente da leitura dele como um político, brilhante político que estava naquele momento, é baseado em fontes documentais. Tá bom. Vila, muito obrigado pela entrevista. Nada, obrigado, eu que agradeço.